Legal, E aí, Ingrid. tudo bem, Luciano? Deixar o violão aqui do lado. Boa noite, pessoal. A gente está aqui mais uma vez no programa Papo Musical Cast, né? Esse programa aqui é exibido às terças-feiras, né? Às 21h30 e também com reprise aos sábados, tá bom? E hoje eu tô realizei uma vontade que eu tinha faz muito tempo, que é trazer a Ingrid aqui, né? A gente já falar um pouco da história dela, da trajetória dela na música. A gente teve a oportunidade de estar ali fazendo parte do mesmo grupo de louvor ali no Jardim São Manuel, né? Na igreja do Jardim São Manuel. E tem muita coisa para falar. Então eu vou dando um spoilerzinho aqui do que a gente vai falar aqui, mas obrigado por você ter aceitado o convite de estar aqui comigo aqui. Eu que agradeço. Né? Boa noite, pessoal, a todos, né, que estão nos assistindo. Gostaria de agradecer primeiramente a Deus, né, por essa oportunidade de estar aqui. Agradecer você pelo convite. Eu me senti muito feliz, né, quando eu recebi o seu convite. Fiquei muito honrada. Então, muito obrigada, né, porque falar de Jesus é sempre muito bom, né, sempre muito importante, né. Então, estou muito feliz de estar aqui. E esse realmente é o foco do programa, é falar realmente do Senhor Jesus, né, que é aquele que é o nosso alvo, que é a nossa inspiração maior, né? Pra fazer tudo que a gente faz. A gente faz tudo pra Ele, né? Todas as coisas são por Ele e para Ele, né? Com certeza, porque senão nada faz sentido, né, gente? Verdade. Então esse programa realmente tem a intenção de trazer um pouco, assim, dar voz aos músicos, né? A gente vê poucas vezes os músicos falando, né? O pessoal vê o músico lá na igreja, mas não sabe dos bastidores, não conhece a luta de cada um. Então é trazer realmente as pessoas para que elas possam falar um pouquinho do seu ministério, daquilo que elas estão executando lá, né? É muito legal isso. É bacana. Essa oportunidade. E aí a gente já aceitou de primeira, o dia que eu liguei, eu falei assim, eu vou convidar ela. Aí ela aceitou de primeira, já, nossa, eu fiquei feliz. Pode contar comigo, sempre que precisar eu venho. Então aí, vamos lá. Então, Ingrid, assim, pra gente começar esse papo aqui, todos nós, a gente tem uma história na igreja, né? Todo mundo tem um começo, né? Inclusive, eu converso, tem vários amigos também fora da igreja, assim, do meio musical, e a maior parte que eu vejo, eles falam assim, eu comecei lá na igreja, eu comecei lá, eu toquei lá em tal lugar e tal, e hoje são músicos maravilhosos aí, mas começaram na igreja, né? Queria que você falasse um pouco do seu começo, como é que foi, né? Eu que te conheci ali no São Manuel, né? Assim, posso de antemão falar, a minha esposa até aí, a gente falava sempre isso daí, que a gente achava, assim, não desmerecendo ninguém, jamais, mas uma das mais belas vozes que eu já ouvi, assim, tive a oportunidade de ouvir, falo pra você isso, foi a sua voz. Acho um timbre sensacional que você tem, assim. Muito obrigada. Né? Fico muito feliz. E eu vou falar um pouco disso depois também, sobre essa questão do timbre, questão de estudo, mas eu queria saber como é que começou a sua trajetória. Bom, então assim, vamos lá, explicar um pouquinho. Eu comecei a cantar, assim, a descobrir, né, que tinha esse dom pra música, assim, nesse chamado. Eu tinha ali entre 4 e 5 anos. Foi bem pequenininha mesmo. Os meus pais, eles cantavam na congregação de Jardim Boa Vista. Então eu fazia parte também do ministério, né? Na época era o Irmãozinho ainda, e ele estava no Jardim Boa Vista. Era quadrangular, então? Sempre da quadrangular. Positivo. Sempre foi da quadrangular. E então eu comecei a cantar no coralzinho, né? A gente já tinha uma professora, né, do coralzinho, e um dia ela me viu cantando, e naquela época ainda a gente ensaiava com playback, né? Porque não tinha, assim, os músicos que tocavam, assim, né? Então a gente ensaiava com playback pro coralzinho cantar. E aí ela me viu cantando e falou pra minha mãe, falou, olha, eu achei a Ingrid bem afinada, assim, pela idade que ela tem, ela guarda bem as letras das músicas, vocês não querem ensaiá-la na sua casa? E aí a minha mãe falou, tudo bem, a gente pode tentar. Então daí ela começou a me ensaiar em casa. Com 5 anos? De 4 para 5 aninhos. E aí eu sempre gostei, porque eu via meus pais ouvindo os hinos, né, em casa. Então em casa sempre tocou muito, muito louvor, assim. E a gente tinha os aparelhos de som, né, naquela época, então minha mãe sempre colocava CDs para tocar. E aí essa professora falou, né, pra minha mãe se ela podia me ensaiar em casa pra gente ver como que ia ficar. E aí minha mãe me ensaiou, e no dia do ensaio lá com o coralzinho, né, graças a Deus deu certo. Aí ela me deu o microfone pra solar a música, né. Então aí foi a primeira vez, assim, que eu solei na igreja. Olha que legal. Foi.
foi um desafio, assim, muito pequenininha, mas eu lembro, assim, por Que mais de legal. 5 anos eu lembro, a gente cantou tudo de beca, né? Você lembra a Tinha música que beca, era? Com muito louvor da Cassiane. Ah, legal. Com muito louvor. Foi a primeira canção, assim, o primeiro louvor que eu louvei mesmo, assim, né, pra Jesus, foi esse. E aí depois eu continuei fazendo parte, né, do coralzinho, sempre cantando também com playback ali. E foi isso, eu comecei ali. Pô, o Contato. coralzinho revelou muita gente, né? Na igreja, né? Que eu já conversei com eu fiz um dos primeiros, se não for o primeiro, foi um deles aqui, no estúdio, com a Ivonete. Ela falou também que ela começou no coralzinho. Foi de lá. E as pessoas, né, falavam pra minha mãe, nossa, que bonito ver sua filha cantando, né? As mães ficam amando. Minha mãe ficava, né, até hoje, acho, né? E aí foi assim. Aí depois eu continuei cantando, assim, na igreja, tudo. Aí mais ou menos quando eu tinha ali de 11 para 12 anos, eu não cantei mais. Porque assim, eu sempre fui muito tímida. Então, assim, lidar com a igreja, assim, era muito difícil pra mim, sabe? Até hoje, ou não? Graças a Deus, Deus tratou muito comigo isso hoje. Mas sabe que eu percebi em você isso, né? Assim, desde quando eu te conheci lá, eu vi, você era mais, assim, quietinha, assim. Eu nunca fui, assim, de falar muito, assim, né? Então, eu nunca fui muito desinibida. Então, aí, pra mim, era muito difícil isso. Então, eu tinha muita vergonha. Eu pegava o microfone, eu tremia, assim, você não tem noção, era muito difícil. Mas eu sei o que é isso. Eu tinha muito nervoso, né, assim, eu não tinha essa autoconfiança, assim, né, de você estar ali na frente, né, de cantar. É difícil então, isso. É difícil. Então, eu não fiz mais, assim, o ministério, né, não cumpri mais o meu chamado, assim. E aí eu parei, e aí, só que assim, mesmo eu estando longe, eu frequentava, né, a igreja, tudo. E aí, eu sempre fui do Jardim Boa Vista. Aí, quando eu fiz 15 anos, eu conheci que hoje é meu esposo, que era meu namorado. Sim. E aí, a gente começou a congregar com o irmão Guinho lá no Ouro Verde. Que até então, depois o irmão Guinho saiu ali do Jardim Boa Vista e entrou o irmão João Barbosa. Então, congreguei com o João Barbosa. Que ele é falecido, né? Infelizmente. Eu me lembro disso. E aí, eu congreguei com ele, né, com a minha família, tudo. Aí, mais ou menos, quando eu tinha uns 15 anos para 16 anos, aí eu conheci o meu esposo. E aí, ele gostava do ministério do irmão Guinho, na época, né? Então, aí a gente acabou indo pra lá. Não toca nada, não canta. Tá igual a minha esposa. Aí eu brinco com ela que ela desafia, não dá pra falar. Oh, meu Deus. Ai, meu marido não é muito afinado, né? E ela dá risada. Então, e aí a gente começou a congregar lá no Ouro Verde. Só que lá já tinha, né, o grupo, assim, bem formado deles, né, um grupo fechado, assim. Então, eu também, por essa timidez, eu acabei não querendo mais. Mas deixa eu entender uma parte. Você falou assim que você ficou fora um tempo? Você falou que você ficou longe. Longe do ministério. Do ministério. Da igreja, não. Sempre estava lá. Sempre estava. Eu frequentava, assim, sábado, né, de terça, às vezes eu ia. Só que eu não fazia parte mais do ministério. Do ministério. Eu parei, do louvor ali, você fala. Do louvor. Da equipe, né? Vamos falar assim. Cantava em casa, assim, sempre gostei, né? Só que aí, nesse período que eu tava longe, Deus sempre usava, assim, pastores ou pessoas para falar comigo, sabe? A respeito desse chamado, desse ministério. Sim. Então, né, os pastores vinham e falavam assim, Ingrid, Deus mandou te falar que o seu lugar é aqui em cima, no altar, que Ele te quer de volta, sabe? Eu até me emociono falar, porque é muito forte isso, né? Eu também tenho meus momentos, eu sei como é que é. Então, Deus sempre falava assim, né? Eu te quero aqui, né, de volta. Então, Deus sempre usava pessoas, sabe? Sim. Né? Você tem um chamado, eu te escolhi no ventre da sua mãe, sabe? Sim, sempre tinha palavras para eu voltar. Mas até então, eu ainda estava bem resistente, assim, de voltar. E aí, vamos falar agora de quando eu voltei, né? Aí eu me casei com 21 anos. Vai, casou novinha. Casei nova. Casou nova. E é porque eu namorava ele também desde os 15, né? Então... Comecei a namorar super novinha. Você vê, eu casei com 8 meses de namoro. Mas vamos colocar assim, eu já tinha 29, né? Então aí já também já... Entendi. Aí eu comecei aí você começou a ser... Né? É verdade. Então, e aí... eu casei, né, com 21 anos, e aí um dia,
deixa eu ver, eu já tenho 20, eu já tô com 28, mas eu voltei... Não pode falar a idade. Não trabalha, né? Casei com 21, mas ainda continuei mesmo, depois de casar, tudo continuei Sim. só frequentando a igreja mesmo. Uhum. Aí, em 2018, mais ou menos lá para outubro de 2018, eu sempre tinha o hábito de me gravar cantando, sabe? E é muito bom isso. É muito excelente. Eu sempre Estudo, tinha o hábito, assim. de me gravar cantando. Por gostar mesmo. E aí, um dia, o meu marido ouviu eu cantando, assim, pelo áudio. Sim. E aí, ele falou, quem que tá cantando? Eu falei, amor, sou eu. Aí, ele falou assim, nossa, Ingrid, né, que voz bonita, assim, né? Por que você não vai fazer uma aula de canto? E até então, eu nunca tinha feito aula de canto. Na verdade, eu tinha tentado começar, porque, assim, meu pai sempre gostou também de cantar. Então, a gente tinha tentado começar uma vez, mas, assim... tinha, assim, aquela firmeza de falar, não, vou começar e vou continuar, sabe? Sim, como fazia umas aulas e parava, né? Muitas pessoas fazem isso, né? Igual a academia. Tem? Você começa, nem me fala. Semanas, você não quer mais. Nem me fala disso. E aí ele falou, por que você não volta, né, a fazer aula, já que você gosta, né, de cantar? Uhum. E aí foi um start, assim, pra mim, sabe? De isso, falar quantos pra anos? Deus. Aí eu já tava com 22. Já tinha uma experiência boa já também. 22, 23 mais ou menos eu já tava, com quase 23 anos. E aí eu falei pra ele, então tá bom. Aí eu procurei Eliezer, que... trompetista. Isso, sim. Eliezer. Ele é ótimo, né? Como eu moro lá no bairro dele, né, ficou mais fácil pra mim. Daí eu falei, vou procurar o Eliezer. Aí foi quando eu procurei, falei, Deus... Aí eu falei assim pra ele, se for realmente da tua vontade que o Senhor tenha esse chamado na minha vida, né, então eu vou começar a fazer aula e o Senhor vai abrindo os caminhos, né, pra eu um dia estar participando de algum ministério de louvor. E foi, daí eu comecei a fazer aula com o Eliezer. Aí quando foi em mais ou menos outubro de 2018. Aí em maio de 2019 eu engravidei do meu pequeno. Então eu engravidei. Eu vejo ele no Instagram. Coisa mais linda. Mãe é boba, né, gente? Não, mas tem que pôr mesmo. E aí eu engravidei e eu, mesmo assim eu continuei com as aulas. Porque dessa vez eu tava decidida, realmente. Que ia até no fim da coisa. Que eu ia, né? Vê que não tem fim, né? Ia se for analisando. Sim, pra Jesus, né? E então eu continuei fazendo a aula, tudo. Aí eu tive o Isaac em janeiro de 2020. Aí foi quando eu parei de fazer a aula. E bem na pandemia. Foi quase, não foi? A pandemia foi em 2020. O Isaac foi, nasceu em janeiro e a pandemia veio em março. Puxa vida. Mas aí voltando um pouquinho pra trás, que eu pulei um pouquinho a parte. Aí então vamos lá. Comecei a fazer aula em outubro de 2018. Aí quando foi mais ou menos março de 2019, a gente já tava no São Manuel. Que daí o Guilherme já tinha sido, né, transferido para São Manuel. Foi 19 mesmo, né? Eu acho que foi no... 19 ou 2018, no meu foi no comecinho de 19. Acho que foi mais ou menos isso. Que ficou um tempo para montar a igreja lá ainda. Eu me lembro disso. Foi mais ou menos isso. Agora, assim, a data certinha eu não lembro, mas mais ou menos. E aí o Eliezer conhecia, né, o líder do grupo de louvor, que hoje é o velho. E aí ele comentou de mim, porque como eu tava fazendo aula com ele falou, olha, velho, se um dia precisar, tem a Ingrid, ela tá fazendo aula comigo, né, e tal, precisar, ela tá aí pra ajudar, escola dominical, alguma coisa assim. E aí, tudo bem. E o Eliezer falou, olha, Ingrid, te indiquei lá. Eu falei, Eliezer, tá bom, obrigado, mas ficou por isso mesmo. E aí, daí eu falei assim, já que ele tinha me indicado, eu falei assim pra Deus, eu falei assim, Deus, então eu vou fazer um jejum, vou fazer um propósito com o Senhor, vou jejuar durante 1 mês. E dentro desse 1 mês, se for da tua vontade que eu entre no grupo de louvor, então que ele vai me chamar, sabe? Que eu já estava frequentando também lá, sempre foi do Ministério do Gui, então ele sempre me via lá na igreja, sempre ia terça, domingo, sábado, então eu estava frequente, assim, né? Tava indo. E aí quando eu terminei, olha, Luciano, pra você ver como, né, Deus, ele é maravilhoso e responde todas as nossas orações. Quando eu terminei o jejum desse 1 mês, com esse propósito de entrar, né, no grupo de louvor, se fosse da vontade de Deus, eu encerrei o jejum na sexta-feira que eu entreguei. No sábado, o velho me ligou. Olha aí.
foi, assim, surreal. Foi de Deus de mesmo. Deus, foi incrível, assim. Deus responde, Deus né? responde. Depois que eu desliguei o telefone, assim, eu chorava, porque eu falava, nossa, Deus, assim, foi incrível ter essas experiências que a gente tem com Deus. É muito maravilhoso. particular, mas é muito maravilhoso. Sensacional. E aí ele me ligou, ele falou, olha, Ingrid, né? Quer participar do nosso grupo de louvor e tal. Eu falei, não, velho, eu aceito, quero sim. Mesmo com toda a minha timidez, assim, mas eu falei, não, eu vou, em nome de Jesus eu vou. Dessa vez eu vou. E aí foi, daí eu entrei pro grupo de louvor e aí eu tô até hoje. Tá lá agora. até hoje. Nossa diretora, tem um pedacinho dela aí que eu separei aí. Isso aí mesmo, olha lá. Tem um pedacinho lá do louvor. Esse aí a Kathleen tá cantando, mas você faz os vocais lá, né? Olha lá no São Manuel. O Guinho lá tava lá na época. Depois um pedacinho pra eles verem também. Quem não conhece, né, já segue lá no canal. Beleza. Mas e o Guinho, eu vejo ele às vezes aqui, ele vem aqui no estúdio, que ele vem no programa da esposa dele. Ela ela tem um programa, e às vezes eu tô por aí, eu vejo ele, né? Como que foi assim, essa questão dos backing vocais? Porque eu vejo que ali, né, onde você congrega, é um dos melhores grupos vocal, né? Que tem na igreja da Quadrangular, assim, pelo que eu tenho... Que eu tenho analisado, assim, tenho visto. Assim, isso aí você estudou pra fazer backing vocal ou é uma coisa natural sua também? Então, aí que tá. Não, eu nunca tive, assim... Aula de harmonização? Não, então, nunca tive. Aí foi assim, eu fiz aula com o Eliezer nesse um ano, né, que eu comentei com você. Aí depois que eu engravidei e tudo, aí meu menino, eu acho que ele tava com 1 aninho mais ou menos, aí eu voltei a fazer aula de canto com outro professor, com o Luiz Lima, não sei se você Conheço, sabe. meu amigo. Lu. Nossa, um querido. Eu vou chamar ele aqui também, eu quero conversar com ele um pouquinho aqui. Muito gente boa. Tem muito que falar, tem hein? muito conhecimento, assim, da parte da música, né, do canto. E então ele aí eu não tinha, assim, muita noção de harmonia vocal, né, que a gente fala abrir voz, né? Isso, Fazer contralto, soprano, tenor, essas coisas assim. Então eu era sempre muito limitada ali no solo, né? Eu solava e fazia a base, sempre a base, não fazia harmonia. E aí quando eu comecei a fazer aula com ele, eu acho que eu fiz aula com ele 1 ano e meio, quase 2 anos depois que um bom tempo, né? Um bom tempo. E aí foi ali que eu falei pra ele, Lu, eu preciso aprender a harmonizar, porque eu faço parte do grupo lá da igreja, né? E é legal, né? Porque fica mais bonito, fica mais harmônico, né? Sim, fica legal. E é legal cada um fazer ali a sua voz, né? E juntar tudo. Fica maravilhoso, né? Quando a gente vê coral cantando, assim, fazendo uma abertura de voz, é muito lindo. Então sempre foi um desejo meu, mas eu não tinha ouvido, assim, pra isso, sabe? Eu não tinha, assim... É difícil isso aí. É difícil. Tem gente que nasce com dom, né? De ouvido, assim, pega muito rápido. Mas pra mim, assim, foi um desafio. Porque, olha, quantas vezes eu... ali insistindo, estudando, aí até a Cat, ela sempre teve mais facilidade nessa parte de harmonia. Eu percebi isso também. E então ela me ajudava muito também, ela passava as vozes pra mim, né, ela me mandava no WhatsApp, porque a gente é muito amigas, então ela me mandava, olha... Não, ela é espetacular. A Cat é uma bênção. E aí ela me mandava assim no Zap, olha amiga, faz essa voz, que daí aí eu gravava e chegava lá e eu tentava harmonizar. Replicar aquele mas conhecimento. Tudo assim, tudo é você persistir, né, estudar, para que você treinar o ouvido, né, porque a harmonia é ouvido, nada mais é do que ouvido, porque a afinação, assim, graças a Deus, eu já tava meio que, né... Você já tinha bastante já, né? Vamos falta... deixar a modéstia de lado. Mas faltava essa parte. E então o Lu me ajudou muito, assim, com isso. Aí agora, graças a Deus, eu consigo harmonizar. Não vou dizer que, sim, que todas as canções, não, mas é bonito o que vocês fazem. Mas, assim, a maioria, assim, a gente tem conseguido. E eu, não, talvez, não sei se você sabe, mas eu trabalho em estúdio desde 2004, na verdade, gravando, como produtor. E, tipo assim, eu sempre fui
apaixonado por vocais. Só que, gente, eu não canto nada, tá? Então, assim, vocês não me peçam nada disso, porque mais ou menos eu sou um músico aí. Agora a questão de vocal. Só que quando eu fui trabalhar com gravação, aí de tanto que eu ouvia, por exemplo, eu sempre que gravou comigo foi a Ivonete. A Ivonete, não sei se você conhece o Leandro César Matias. Ele cantou na Quadrangular, já na sede. Eu acho que eu não conheço. Ele é um dos melhores, assim, junto com o Luiz aí, é um dos melhores, assim, harmonizador vocal que eu conheço, assim. Legal, E aí eu ouvia aqui, ficava ouvindo, eu acabei que aprendendo, pelo menos dirigir as pessoas para fazer isso daí, né? E tal. Se for para abrir uma segunda voz, uma terceira voz, de repente até faço alguma coisa. Mas assim, porque aí a minha pergunta vai nesse sentido. Você canta lindamente, assim, solo. Eu já ouvi a sua voz, assim, cantando solo, eu acho bonito o seu timbre. E tem um conhecimento de harmonização vocal que nós falamos agora. Né? O que você prefere fazer? Você prefere cantar solo? Você prefere harmonizar? E qual que é a dificuldade de isso aí? Tô fazendo essa pergunta porque várias pessoas que, quando eu falei que eu ia trazer cantores aí que fazem, eles pediram para mim perguntar. Tem várias perguntas que eu selecionei com o pessoal que tá começando, né? Você que já tem aí lá seus, sei lá, dá com uns 15 anos já de ministério, já pelo menos, né? Aproximadamente, mais né? ou menos. Mais ou menos nisso, né? Contar o tempo que eu fiquei longe. Mas você estava estudando também, né? Nesse tempo. E o que você pode falar, assim, para essas pessoas? Fala um pouquinho dessa experiência do solo, né? E da harmonização então, também. Então, a parte do solo, assim, a questão assim, é mais fácil, entre aspas, se dizer, porque a base é o que você escuta ali, sim, né, na canção, a voz principal. Só que tem muita parte do nervosismo, da interpretação, entendeu? Então, assim, por exemplo, se eu vou cantar uma música que é mais pra frente, mais agitada, eu não posso cantar parada, né? Tem que estar, porque o corpo, ele tá em conjunto, você, né, coloca um outro ritmo na questão. Isso, então, assim, tudo que... A voz, ela é isso, né? Então, você tem que também passar para as pessoas, né, aquilo que você tá cantando, né? Porque se eu canto emoção, né, o sentimento. A música, ela é um sentimento, né? Por isso que, assim, as músicas de Jesus, a gente adora a Deus, então a gente tá demonstrando a Deus o que a gente sente. Eu vou entrar nesse assunto aí também, que é um assunto que me interessa bastante. Então o solo, assim, é mais a parte de você conseguir controlar o nervosismo, né? Não é fácil. Tem pessoas que lidam super bem com isso, mas tem outras não, que já era o meu caso, né? Que você tinha problema com isso. Que eu já tinha muito problema com isso. Hoje, assim, graças a Deus, Deus tratou bastante comigo. Hoje eu consigo me soltar, assim, né? Cantar, assim, me expressar melhor. Mas antes eu cantava bem travada, assim. E cantava baixo. As pessoas falavam, nossa, a gente quase não consegue te ouvir. Porque eu não conseguia, sabe? Me soltar. Mas até na aula de canto também o Lu trabalhou comigo. Aprendeu isso. Essas partes dos registros também, de impostação, de voz de peito, voz de cabeça, isso, sabe? Falsete. Então, tudo isso foi trabalhado. E aí você sabe aplicar... Você sabe aplicar cada voz, né? Na hora certa. Determinada ponto da música precisa daquela técnica. São técnicas vocais, isso mesmo. E a parte, então, eu acho assim, pra mim eu acho mais fácil a parte do solo, né? Você gosta mais? Eu gosto mais. Eu particularmente gosto mais. Mas a parte do backing, aí é mais fácil porque você não tá, assim, cantando. Então, você não chama a responsabilidade ali pra você. Não tá em evidência, né? Exatamente. Então, assim, back você tá ali quietinho, né? Escondidinho, assim, por mais que tá ali, né, na frente, mas você tá ali, ninguém tá te vendo, né? Porque qualquer coisa que você errar, desafinar, se entonar, o solo aparece muito mais. Porque o microfone tá mais alto, então a voz tá ali na frente, né? Você chama a responsabilidade no solo. Então, é mais difícil. Mas agora a parte do back, não, daí você deu uma notinha ou outra ali, né? Então acaba que passa. Eu tô perguntando isso porque eu tive uma experiência. Eu não vou falar onde foi, porque por ética também não vou falar o nome do lugar que era. Mas teve uma igreja que eu frequentei, que eu fazia parte do grupo, que chegava na hora de cantar. Uma vez o pastor da igreja inventou uma moda lá. Ele falou assim, ó. Agora, quem for fazer o solo vai lá na frente. Vai pegar o microfone, vai lá na tribuna, lá no púlpito, né, da igreja.
Aí era o fim pros cantores fazer isso daí. Que eles iam lá, aí perdia tempo, a gente ensaiava. Não vou falar o dia do mês, senão eles vão pegar aqui. A gente ensaiava 2, 3 horas no dia do ensaio estipulado lá. E ficava lindamente. Chegava na hora do culto e não saía. Porque as pessoas, elas, assim, travam na hora de fazer. E aí que acontecia? Chegou num ponto que começaram a fazer assim, não, ninguém vai fazer solo mais. Agora todo mundo vai cantar no... Aí por quê? Por causa que tinha esse problema. Eu perguntei, falei, o que você gosta mais? É do solo? Porque, eu gosto mais porque lá tinha esse problema aí. Porque o back, igual eu falei pra você, como eu tinha assim, dificuldade, então assim, agora que eu tô aprendendo mais, sabe? Dessa parte de harmonia vocal. Então, assim, pra mim ainda às vezes tem um pouco de dificuldade. Então, o solo acaba que me soltando mais, né? Por mais que a harmonia, assim, graças a Deus, hoje eu já lido melhor, né, com ela, assim, consigo fazer melhor. Mas não é fácil também, não. É difícil, harmonizar, né? é muito difícil. Tem que ter, assim, um ouvido bom, porque uma nota errada ali, às vezes aparece muito, né? Puxa vida. Por isso que chama harmonia, né? Todo mundo tem que estar Tem que estar no mesmo ritmo. Mas vocês são entrosadas, não são lá? Sim, graças a Deus, porque faz muito tempo que a gente canta. Isso que eu ia falar, também, quanto né? tempo faz que vocês estão trabalhando ali? Olha, eu desde 2019, a Cat entrou comigo, eu acho que eu entrei numa semana, a Cat entrou, Faz 4 anos. Então, 4 anos que a gente tá faz ali. diferença tempo de vivência junto? Faz, né? Faz diferença, né? Porque aí você sabe o timbre da pessoa, né? O que ela faz, né? Já o que ela gosta de cantar. E então aí acaba ficando mais fácil. Porque hoje em dia a gente divide muito bem isso, né? Sim. A gente tem, igual, por exemplo, a Adri, ela tem a voz mais potente, mais grave, ela é mais um contralto ali. Então ela já, músicas que são mais assim, pesadas, vamos dizer assim, que precisa mais impostação, a gente meio que ela que faz, né? É uma característica, isso, né? Isso, a característica de cada um. Por exemplo, eu e a Kelly, a gente já tem eu já sou meso, eu não sou nem sopraníssima, né? Nem muito contralto. Tenho dificuldade em notas graves, porque eu já sou ali do meso pro soprano. Seu registro... Minha região, né? Meu registro vocal. E a parte de extensão também vocal, né? Tem gente que tem uma extensão maior, assim, maravilhosa, que vai desde o mais grave até o mais agudo. Mas tem gente que não, né? Então a gente é limitado por essa questão de extensão vocal. E então eu e a Cat, a gente já puxa mais assim, vamos supor, Gabriela Rocha, Aline Barros, que são canções, né, igual a Cat gosta muito de cantar Consagração, né, que são músicas a Cat é fã da Aline. gosta de cantar Eixla, né, e a Adri não, e tem a Glaze também, que tem um timbre também mais suave, mas ela alcança também mais notas mais Eu vou graves. contar um segredo da Catherine aqui. Eu vou falar a cara na Berlinda aí. Quando eu fui pra lá, tocava guitarra lá, né? Fiquei 6 meses lá com vocês. E forças do destino fizeram que eu não esteja mais lá. Mas foi muito bom, assim. Eu posso falar que eu fui muito feliz ali. Foi maravilhoso. Mas quando eu fui pra igreja, aí eu com a Catherine, nós ficávamos 2 horas no WhatsApp falando de música. Lá. E tá aquela coisa toda. Aí, porque assim, né? Aí daqui a pouco eu vou entrar num assunto, 2 assuntos meio polêmicos aí, mas é pra bênção mesmo, assim. Mas aí que acontecia? Eu sou fã de música antiga, né? Eu tô com meus 4.3. Então a minha época era Adhemar de Barros, era Renascer muito, peguei muito Renascer. Renascer, eu sou muito fã do Renascer. Inclusive eu converso muito com o saxofonista deles, com o Esdras Galo, meu amigo particular. Assim. Até o Diante do Trono, né? Peguei toda essa fase, né? Tinha uma banda, meu assim, Deus, né? E aí eu falava com ela, e ela falava assim, essa aqui você não conhece. E eu copiando, sentado na frente, gravando. Não, ela começava a cantar. Ela conhece tudo. É impressionante, assim, o tanto de música que ela conhece lá. E hoje, assim, a gente tem um grupo, graças a Deus, muito bom, assim, lá, né? Glória a Deus por isso. Poxa, né? mano. Aí o pastor Leandro também veio, né? Depois, eu quero falar disso um pouco, dessa transição aí. A Paula, eles vieram e, assim, o pastor Leandro canta. O Leandro é músico. Ele era ministro de louvor. Toca, né? Então ajudou a gente também bastante ali. Nossa, é muito legal. E assim, tudo que
você vive no seu secreto, você transmite ali, né? Sim. Então, assim, as pessoas vão ver se você tem intimidade com Deus, Comunhão, relacionamento com Deus ali, né? Então, a gente tem um grupo, assim, que graças a Deus, assim, Deus tem trabalhado e operado, sabe? Porque o louvor, ele traz, né? Eu a acompanho. presença de Deus, né? Eu Então, assisto ele tem sido uma no bênção. canal de vocês, tá? Eu sempre assisto os cultos lá, assim. Nas lives, é né? muito Eu legal. convido vocês também que não Aí. conhecem, né, a assistirem as lives da IEQ São Manuel. Os cultos têm sido uma bênção. Convido vocês também a participarem lá conosco dos cultos, né? Então, assim, não só online, né, mas presencial Frequentar. também, para sentir, né, para buscar a presença de Deus, porque é para isso que a gente nasceu, né? A gente nasceu para adorar a Deus, né? Com Uns certeza. com a música, outros com instrumento, outros com outros ministérios, mas tudo com um único intuito e um único propósito de servir, né? Sem Servir dúvida. a Deus, de adorar a Deus. É isso. Falando disso, eu vou fazer uma pergunta meio Vamos lá. ingrata. Música é unção ou emoção? Pra você. O que você fala disso? Depois eu vou falar por que eu tô perguntando isso. Perguntando isso, pra mim, na verdade, é unção, primeiro lugar, Uhum. sabe? Porque é super legal você ter uma técnica vocal, você cantar bem, né? Até na passagem da Bíblia, quando Saul mandou buscar um músico, que buscou Davi, né? Falou assim, busque um músico que toque bem, né? Porque Sim. aí os espíritos, né? A Bíblia maus fala iam que ele era um saindo. exímio tocador, né? Tocador. Que é músico. Então, né? assim, porque eu penso assim, os músicos seculares, eles estudam, buscam conhecimento, e por que dentro da igreja não, né? Se nós Exato. estamos dando o nosso melhor para Deus. Então, assim, Deus colocou sobre nós um dom, né? Assim, um talento para cada um, mas a gente tem que devolver isso para Deus da melhor forma, da forma Sim. que a gente pode, assim, melhor que a gente pode, né? Então, por isso que é sempre bom a gente estar, né, buscando conhecimento. Então, igual você falou assim, mas pra mim, assim, primeiro vem a unção. Se Sim. você não tiver unção, claro, igual eu falei pra você, conhecimento é muito importante. Mas se você não tiver a unção de Deus, não faz sentido. Você vai cantar por cantar, sabe, Luciano? Sim. Você não vai cantar pra adorar a Deus, né? Você não vai cantar... Se a unção de Deus não estiver presente sobre nós, não adianta nada. Você acha possível? Aí, porque tem muito esse papo, é um negócio muito extenso, assim, né? É um assunto Que polêmico. é polêmico, porque assim, eu sempre pergunto isso aqui para os entrevistados aqui, porque tem uma disputa aí, né? Nessa questão aí. Muita gente, eu sou adepto, por exemplo, né? Porque assim, eu estudo música desde 96. Eu tinha 16 anos nessa época aí. E na minha fase que eu fui mentorado, né? Por irmão Toninho, os músicos da época, peguei uma galera muito top na época, assim, que tocava. E eu sempre fui muito cobrado para aprender. Falei assim, nossa, tem que fazer da forma correta e tal. E na minha época não tinha muito desculpa, assim, sabe? O pessoal falava, não, a música é isso aqui, tira aí, ó, tem que tocar igual tá aqui, isso aqui. Aí eu tinha que... E não tinha internet, não tinha cifra cruz, não tinha nada disso. Né? Tinha que se virar com o que Tinha que correr atrás das informações e estudar e fazer. E eu vejo hoje, assim, por isso que a minha pergunta vai nesse sentido. Porque hoje, o pessoal dá muita desculpa hoje, né? Pessoal, você vai falar porque eu trabalho. Por exemplo, eu sei que você tem uma agenda hiper corrida, né? Que ela é maquiadora profissional, além de ser cantora. Então, quem não sabe, tá sabendo aqui agora. Como é que é seu Instagram? Ingrid Araújo Makeup. Lá, acessa lá, segue ela lá. Segue lá. Vocês vão ver os modelos que ela fabrica lá. Trabalhos lá, os antes e depois, as transformações. Exatamente. E aí o que acontece? Aí tem várias desculpas para isso aí, né? Para essa questão. Então, aí o pessoal fala assim, às vezes, né? Eu vou entregar um pouquinho aqui a galera, né? O pessoal fala assim, mas eu sou profissional. Né? Meu Deus do céu, aqui nós fazemos pro Senhor Jesus, aquela coisa toda. Então, eu queria que você falasse um pouco, porque eu vejo em você a unção, porque eu posso falar porque eu estive lá. Eu estava lá junto, e não só na igreja, como no altar, porque é diferente, né? Sim. A percepção de quem está embaixo e quem está em cima. É totalmente diferente. Eu queria muito, assim, que as pessoas tivessem a oportunidade
de participar de um culto no altar. Pra elas verem como é que é, porque é uma pressão danada, né? porque, assim, Porque tem o lado espiritual da coisa e tem o lado da execução do que você tem que fazer como músico, não é? É verdade. Fala um pouco disso aí para o pessoal conhecer também sobre isso. Então, recapitulando. É muita que coisa. Que eu fiquei perdida. Por exemplo, assim, igual você falou, assim, eu fico muito feliz quando eu recebo um elogio desse, por exemplo. Porque, assim, pra mim, o maior elogio é alguém chegar e falar assim, olha, eu senti a presença de Deus quando você estava ministrando, sabe? Por muito mais do que você receber um elogio, porque, ai, sua voz é bonita, você canta bem, poxa, que legal, muito obrigada, fico feliz. Mas igual eu sempre falo assim, o maior elogio pra mim é esse, sabe? De falar assim, olha, eu senti o Espírito Santo quando você ministrava, né? Eu senti Isso é algo legal. diferente. Isso é muito importante, porque é isso que eu busco, sabe, Luciano? Eu não busco, assim, só subir ali pra cantar. Eu tô ali como uma ministra do Senhor, né? Para levar a igreja até a presença de Deus, né? Aquilo que eu vivo com Deus no meu dia a dia, no meu secreto, é transmitido ali, né? Então, assim, é levar a igreja à presença de Deus. E, assim, claro que, igual você falou, assim, tem pessoas que fazem, às vezes, as coisas relaxadas. Tem, como em todo lugar. Todo lugar tem. Isso aí. Entendeu? Então, assim, isso vai muito do que você quer oferecer para Deus, né? Eu procuro sempre, não estou dizendo que sou melhor que ninguém, mas eu procuro sempre ouvir as músicas, tirar as músicas, chegar na hora do ensaio, tá ali, você já sabe o que você tem que fazer, né? E aí na hora que você vai cantar, por exemplo, às vezes a gente canta com VS, então assim, você fica apreensivo, nossa, não Esse posso é outro errar, assunto que eu quero né? falar. Não posso errar e tal, mas aí quando você se entrega, se rende, né, o Espírito Santo ele vai ministrando e a gente vai cantando, vai fluindo, e eu sempre falo pra Deus, assim, eu falo que quando eu for abrir a minha boca para cantar, que não seja mais eu cantando, mas seja o Espírito Santo cantando através da minha voz. Ministrar sabe? as pessoas, Ministrar através das pessoas. Porque o louvor, ele liberta, né? O louvor, ele cura, né? Através do louvor. Na verdade, Deus faz, mas através do louvor. Sim. O louvor é uma ferramenta muito poderosa, sabe? E eu acho que as pessoas deveriam levar mais a sério isso, porque é muito forte. Sabe, eu gosto muito da Gabriela Rocha. Ela, assim, pra mim, hoje em dia é uma das referências, né, na parte musical. Mas não por parte vocal, mas pela essência. Não, né? ela é demais. Pela essência. Então, eu me inspiro muito, assim, sabe? Porque você realmente vê que, às vezes, ela tira o sapato e começa a pular em cima do púlpito, assim, ela não está preocupada, sabe? Com a posição que ela tá preocupada em realmente buscar a presença de Deus, a levar a igreja a sentir. E esse é o nosso intuito como ministro de louvor. A gente não tem que subir ali só e cantar, fazer 4 músicas e descer do púlpito, não. A gente tem que estar ali para atrair a presença de Deus, né? Sim. Através dos louvores. Porque assim, é um caminho. Você está ali, a gente começa o louvor para depois ter a pregação. Então o louvor ele prepara o coração, né, para receber a palavra. Sem dúvida. Então, assim, hoje, graças a Deus, a gente tem vivido um mover maravilhoso, assim, e eu louvo a Deus por isso, sabe? Então, por isso que ela é uma das referências, assim, pra mim, que eu acho que todo mundo deveria, assim, buscar isso, né? Eu ia perguntar isso pra você, mas... Eu respondi sua pergunta? Respondeu, né? Que as pessoas fazem relaxado, né? Exatamente, eu ia até colocar assim, eu sempre falo pras pessoas, até pros meus alunos, graças a Deus, eu tenho a oportunidade de dar aula pra jovens hoje. Então, eu, com mais de 40 anos, 26 anos de louvor na igreja. Então, tipo assim, eu vi muita coisa. Passei por várias fases, né? E eu sempre falo pra eles, falo assim, ó, o mais importante, se eu falo pro eu tenho um filho de 12 anos, eu falo pra ele isso, falo, ó, Eduardo, falo assim, o mais importante que você tem na sua vida, cara, é Deus. Com certeza. É a palavra. Sabe? É o conhecimento. Você precisa conhecer Jesus. Falei, é isso que importa. Eu sempre tô perguntando pra ele, por que você vai na igreja? Por que você serve a Deus? Quem é Jesus pra você? Tem muitas pessoas que às vezes conhecem Deus assim de longe, né? Só de ouvir Exatamente. falar. Mas Deus, né? Jesus, assim, o Espírito Santo, ele quer ter um relacionamento conosco, né? Um relacionamento de pai, né? Um relacionamento assim, íntimo, próximo, né? De amigo.
Hoje eu falo assim que eu busco a Deus assim como um amigo, né? Ele é meu pai, assim, mas busco como um amigo, sabe? Sim. Ter esse É maravilhoso isso. essa intimidade, assim, e você conhecer a Deus cada dia mais e conforme vai passando o tempo, você vai tendo experiências com Deus, sua fé vai aumentando e Deus vai se revelando. Então, cria um laço, assim, muito grande, né? E aí você cada dia mais vai mergulhando na presença de Deus, né? E vivendo, assim, porque o relacionamento ele é construído de diálogo, né? Então, assim, o que é o diálogo? E é dia a dia. Oração. É dia a dia, tá ali no seu secreto, dia após dia, Ninguém começa a orar meia hora, uma hora do dia da outra manhã. É a mesma coisa, quando a gente tem um relacionamento, vamos supor, com o nosso namorado, marido, enfim, a gente começa assim, né? Como vai conversando, e aí vai ficando vai se conhecendo. Vai se conhecendo. E com Deus é da mesma forma. É verdade. A gente vai buscando conhecer Ele dia após dia, né? Pra gente um dia falar assim, uau, eu conheço Jesus de pertinho. Né? Eu conheço quem Ele é, eu conheço o que Ele fez na minha vida, o que Ele faz, né? Eu conheço o toque de Jesus. Então isso é muito profundo, né? É muito bom. E eu sempre falo que, assim, a parte técnica, a parte de conhecimento musical, ela é uma ferramenta. Então, às vezes você fala assim, poxa, na hora que eu tô lá, você tá lá ministrando. Se eu estiver errado, você me corrige. Aí você tá lá ministrando louvor, cantando louvor e tudo mais. Aí você tá naquela unção lá no momento, aquela coisa. Aí você quer fazer algo na sua voz. Aí como é que eu faço? Se eu não estudei, se eu não ouvi, né? Exatamente. Então, eu sempre falo isso, falo assim, a parte de estudo, vamos falar assim, ela nunca vai sobrepor a unção. Por isso que eu não gosto desse discurso, sabe? Aqui a gente faz pra... Não. É lógico que você faz pra Jesus. Tem que fazer pra Jesus. Mas é o só melhor, que você tem que estudar. Você tem que estudar, você tem que se preparar. Porque como é que você vai fazer uma divisão vocal igual, exemplo, se você não estuda? Eu poderia me acomodar, Luciano, e falar assim, olha, eu não vou estudar harmonia vocal porque eu não sei, eu não consigo, entendeu? E paralisar no solo e pronto. Só que não, foi algo que eu quis buscar para ajudar a minha, porque nós somos uma equipe servir, também, né? Para servir da melhor forma que eu posso, né? Entregar o meu melhor para Jesus. Sim. E ainda eu vou voltar a fazer aulas, né? Eu não pretendo, assim, parar, né? Continuar. Isso aí não termina nunca. A gente tem muito que aprender ainda, né? A parte do canto, do instrumento, é algo, assim, muito grande, né? Esse campo, assim. Então, a gente tem que sempre que buscar conhecimento. Eu mesmo, nessa época que eu passei toda no estúdio, eu falo, na época da igreja, o que acontece? Hoje não, eu vou entrar nesse assunto daqui a pouco também, é um dos assuntos que eu quero falar, sobre os estilos de música da igreja hoje. Mas na época tocava muito reggae, blues, tocava de tudo nos anos 90, né? E nossa, eu ficava chateado, assim, que quando ia tocar, falava, poxa, esse estilo eu não domino. Aí eu ia correr estudar. Não, vou estudar, vou pegar aqui isso aqui, vou aprimorar. Então, eu acho chato, assim, pra mim, assim, a realidade dos cantores eu acho que é um pouco diferente da nossa, assim. Mas eu acho mais difícil ainda, porque eu vejo muitos cantores e esse é um detalhe que eu não via lá na igreja, lá eu vinha pouco, que é o pessoal com celular. Lendo letra na mão, que é um negócio difícil. Tem gente que tem dificuldade, né? De guardar as letras, assim, das músicas. Mas, enfim, no meu caso, eu morri de vergonha. Na hora, assim, de eu chegar e falar assim, puxa, isso daí eu não vou fazer, eu não vou conseguir. Então, eu sempre procurei estar preparado para as coisas que via. Inclusive, vou entregar mais um aqui. É o dia de entregar hoje. O Tiaguinho mesmo, que toca baixo da igreja, ele via falando no meu fone, né? Eu tocando lá, ele falou assim, puxa, cara, como é que você guarda todos esses arranjos da cabeça dessas músicas? O Tiaguinho, inclusive, é um excelente músico, né? Ele é o melhor baixista que eu toquei até hoje. Assim. Ele e o Kiko, na verdade. O Kiko gravou comigo várias músicas aí. O Kikão que tocava na sede. Sei. Agora, o Tiaguinho falava assim, ele brincava assim, falava assim no fone. Ei, guitarrista raiz, ele falava assim, por quê? Porque eu lembrava. Ele é nosso mic de comunicação. Ele é o produtor da banda. Mas é ele que ajuda a gente ali, conduz ali, olha, agora vamos pra isso, né? Pra sim. essa parte, pra outra parte, entra aqui, volta pro solo, volta pro refrão. Mas não é que é muito bom isso daí. Excelente. Hoje em dia não tem como você ter uma banda ali e não ter uma comunicação. Foi o primeiro lugar que eu toquei com o diretor de louvor, assim. Nunca tinha tocado. Sempre era
no grito, você né? olhava assim, né? Porque você fica perdido, né? Você fica perdido às vezes, você não sabe, porque, por exemplo, se ali o pastor começa a orar e você precisa entrar em alguma música, e agora que música? E agora Foi muito que bom parte, essa entendeu? experiência. Então isso é muito bom, porque deixa ali tudo bem redondinho, assim, né? Você bem certinho, as coisas fluindo, fica melhor, né? É que nem eu falava pra ele, falei, essas músicas aí, Thiago, é porque eu toquei muito. Então, isso é outra coisa, né, que a gente não falou, que é a repetição, né? A repetição, você falou um pouquinho disso até, mas, assim, que nem aquela música, essa música que ele falou isso, era uma música da Aline Barros. Olha, o que eu mais toquei na vida foi a música da Aline Barros. Então, pra mim, Tocava muito, era normal porque isso não daí. tinha essa quantidade de músicos, assim, né? De cantores gospel Sim. que tem hoje em dia, né? Conhecidos, eu Sim. falo, né? Então, assim, era Aline Barros, Diante do Trono, talvez uma Nívia Soares ali, mas... Quem que você ouve falando nisso? Assim? Gabriela Rocha. Só? Eu gosto da Gabriela Rocha, eu gosto da Cici, que é uma americana, que ela tem uma voz, assim, lindíssima também. A Cici é uma que canta, uma música que toca na igreja dela, né? Que ela canta Montíssimo Isso, essa música aí. Essa daí. E gosto dela, gosto da Aline Barros também, gosto do Diante do Trono, da Nívia Soares, todas essas assim eu ouço, sabe? Mas você gosta de música americana, né? Ah, eu gosto. Você tem eu um... acho lindo, assim, eu acho muito lindo. Eu acho diferente, sabe? A sua interpretação faz lembrar isso aí, de música. Até nos casamentos mesmo, isso daí também é um outro assunto, a gente tem que cantar músicas em inglês, né? Então eu fiz o curso de inglês durante quase um ano. Então hoje eu tenho assim uma facilidade até de cantar assim as músicas em inglês. Então eu gosto bastante, eu ouço também, né, bastante. Porque a gente tem que ouvir para conseguir reproduzir. Isso que eu ia falar um dos próximos assuntos. Na verdade, nós estamos indo até pro final do programa já. Oh, meu Deus. Olha lá, nós estamos com 50 minutos de programa. Nem já, parece, né? O papo vai. Mas agora você também é uma intérprete de cerimoniais, então. Isso, também. Agora aí... Pode falar um pouquinho do seu trabalho aí nessa parte também. Foi o ano passado, né, 2022, outubro foi o primeiro casamento que eu fiz. Um colega meu perguntou pra mim, ele fazia parte dessa banda, e ele perguntou se eu já tinha cantado em casamento. E eu, nas cerimônias, né, que a gente não faz festa, a gente só faz a parte da cerimônia. E aí eu falei pra ele, olha, eu nunca cantei, mas eu posso tentar. Ele falou, tá, então vou te indicar lá pro dono da banda, se ele gostar, a gente, né, conversa com você. E aí eu gravei 2 vídeos, um em português e um em inglês, mandei pra ele mandou pro rapaz da banda, e graças a Deus ele entrou em contato comigo, né, gostou do vídeo. Que banda que é? Chama Musical Versus. Musical Versus. O dono é o Emerson, ele toca sax. E então aí eu comecei a fazer, eu fiz alguns casamentos já. É o Emerson Trento? Isso, Emerson Trento. Eu conheço ele, esse aqui. Aí comecei a fazer parte da banda, então de vocal na banda hoje só tem eu, né? Daí tem o Diego, que é o teclado, o Emerson do sax, aí alguns do violino, às vezes tem carrom, às vezes não. O Diego é o trilho da sede, né? Da sede, eu sei quem é. Sede. Então assim, aí cada hora assim a noiva contrata uma quantidade de músicos, né? Às vezes é só voz e tem os pacotes, né? Sax, só voz e teclado, então tem os pacotes. E aí eu entrei, assim, pra ganhar um dinheiro com a música também. Mas, assim, minha maior alegria mesmo é estar dentro da igreja, fazendo, né, a obra do Senhor. Assim, é muito diferente, né? As duas coisas. Totalmente, né? Eu fiz muito casamento já também. Já toquei bastante casamento. É muito diferente, porque ali você tá como uma voz, né, no casamento. E ali na igreja eu tô como uma adoradora, então é bem diferente. São mundos opostos. Mas é super legal. É uma experiência legal, assim, nova que eu tenho vivido também. Mas é legal, né? Porque a experiência, né? Você vai Você nunca cantou fora da igreja? Nunca tinha cantado fora. Foi a primeira experiência? Foi a primeira experiência fora. Que bom, que bom. É legal. No questão da igreja, assim, vamos falar um pouco da musicalidade na igreja, assim. Eu sempre falo com alguns cantores, com alguns músicos, e tem uma discussão geral hoje na internet, entre os músicos em si, né? Tem a questão do worship, né? A briga boa. Você sabe que eu tava conversando com um amigo esses dias,
E né, ele me lembrou de uma coisa que eu tinha esquecido disso, falar a verdade. Eu falei pra ele assim, como que você vê essa disputa aí que infelizmente tem umas pessoas que levam pra esse lado aí, né? Mas a disputa do worship, da música, outro tipo de louvores que tocavam. Ele falou assim, mas na nossa época também tinha. Ele falou assim, tinha o pessoal que gostava do black music e tinha a galera que gostava do rock, que era a turma do Oficina G3 na época, e a turma do Renascer Praise, do Cates Barneia, que era rock também, aí a galera do Templo Soul, até o pessoal agora pegaram as músicas de worship, fizeram tudo em funkeadas, as músicas. Como é que você vê isso? Você acha que piorou a música, a qualidade da música na igreja? Você acha que é importante também esse gênero? Como é que você vê isso daí? Vocês cantam bastante música lá, né? A gente canta bastante, inclusive os worship, né? É, nesse gênero aí. É que assim, o que o pessoal fala do worship? Eles falam que são músicas, assim, repetitivas. Por exemplo, que tem algumas palavras, assim, algumas frases, mas são músicas repetitivas. E, por exemplo, ela não é tão composta de notas, né? Por exemplo, as 4 notas. A harmonização não é muito criativo, né? Os músicos não gostam muito, né? De tocar pra falar, essa música é muito repetitiva, né? E tal. Principalmente tecladista. Reclama. Assim, os guitarristas gostam. Cantar, por exemplo, eu ouço de tudo, assim, eu não tenho, sabe, muito preferência, assim. Sim. Né? Mas, igual na época da casa, essa casa, como tocou nas igrejas, né, essa música. E as músicas não gostavam muito de Tem uma tocar, outra também, como é que é lá? Ai, caramba, esqueci. Não vou lembrar, mas essa daí da casa foi... A casa é a sua, até acho que foi uma das mais que tocou. Que mais foi conhecida. Lindo assim, Lindo essa aí. Tipo, sabe, músicas assim que tem essa aí eu lembrei. Poucas frases. E então, às vezes, é mais isso, assim, que eles falam, nossa, mas worship tem tanta música, assim, que, tipo, mais completa, né, que é mais bonita. Eu acho que é mais isso, um gosto mesmo musical, por isso que dá esse atrito, assim, né? Sim. Mas eu particularmente gosto de tudo. É que vai modernizando, né? A gente hoje em dia tá numa pegada muito mais jovem, né? Por exemplo, você não vê quase... É que Quadrangular já não canta muito hino da harpa, mas na época da Pastora Osaide, por exemplo... Cantava todo culto. Músicos mais... Começava cantando da harpa. Eram músicas mais assim, né, da harpa. E agora não, hoje em dia modernizou muito, né? Mas eu acho bom, assim, a igreja tá se diversificar também, né? Porque sempre vem pessoas novas, enfim. E é legal você tocar de tudo ali dentro da igreja. Tudo assim que eu digo do gospel, né? Sim, sim. É legal você ter vários estilos, assim, tocar Renascer, daqui a pouco você toca Gabriela Rocha, daqui a pouco você toca, por exemplo, um Thales, aí daqui a pouco você toca um Deus do Trono, né? Eu sou dessa visão também. Aí você abrange todo o gosto musical, né? A pessoa fala lá, eu não vou lá só pra escutar tal hino, né? Tipo assim, não toca tal hino, vou lá, cada hora toca um louvor, e é legal isso daí, né? Essa diversidade, assim, de louvor, eu gosto bastante. Até porque a Bíblia fala, né? Todos os sons têm que adorar ao Senhor, né? Então precisa de ter essa diversificação. Mas tem música que não gosta mesmo do worship. Mas eu acho que na verdade é mais uma brincadeira assim deles, assim. No final, não. Todo mundo acaba tocando e acaba indo. E Deus trabalha, né? De todas as formas, sendo worship, não sendo worship, né? Todos eles adoram a Deus, né? Assim, toda a canção tem esse intuito, então... É bom, ali na onde você congrega, toca bastante diversificado as músicas, assim. Eu, na época que eu passei por lá mesmo, eu já toquei desde worship, até Renascer, Comunhão e Adoração, acho que tocou lá uma época também. Cassiane, né? Você vê? Hoje você não vê nas igrejas tocando Cassiane, mas... Apesar que a minha pastora, mandar um abraço pra ela, pastora Paula, pastor Leandro, Deus abençoe vocês, vocês têm sido bênção pra nós lá. E lá ela gosta muito da Cassiane, assim, do louvor da que eu cantei hoje, do Hino da Vitória. Então, às vezes, a gente acaba cantando, né? Relembrando, assim, porque essas músicas são bem antigas, né? Mas a gente gosta de cantar. E, então, aí a gente acaba cantando por isso, né? Mas tem muitas músicas também, por exemplo, às vezes a Sede traduz, que são músicas americanas, aí passa pro português e a gente canta também, mas são músicas mais difíceis, que são assim com arranjos mais, né, mais complexos, mais completos, então é diferente. Sim. Tem umas viradas assim na música, eu não entendo muito, né, mas o batera que sofre. Teve uma música até que vocês cantaram, foi no fim do período que eu tava lá,
Eu não vou lembrar agora o nome, era uma música complicada, aquela música. Que ficou acho que uns 3 domingos ensaiando aquela música. Porque tinha muito contratempo na música lá e tal. Eu esqueci a música. Mas é mais ou menos, eu acredito que seja uma dessas americanas que acabou traduzindo. Era uma cantora, que era tipo da Cassiane, assim, mas a música era meio soul, a música, assim, meio black music. Esqueci o nome da música, agora me foge o nome. Mas era bem assim, era bem interessante. E pra gente, assim, é bom, porque aí é um aprendizado também, né? Tudo que te desafia, Sim. né, te faz crescer. A Vigília dos Azafes, tem uma música. Toque em mim de novo. É essa música. Toque em mim de novo. É muito complicado. Enche-me de novo. Essa é linda. É maravilhoso, assim, e é um desafio, né? Eu, na minha época, quando falava assim, vamos tirar, saiu o disco novo do Renascer, eu falei, meu Deus. Renascer também, aí eu falei, meus amigos. Pra você ver, essa música é da Isadora, acredito que é da Isadora Pompeu, essa Toque em Mim de Novo, que ela que foi a compositora. Então ela já é uma pegada worship, né? Ela é. Lembro quando te encontrei, bem assim só, né? É ali o violão, teclado. Agora, a Vigília dos Azaf já veio com uma pegada mais black, assim, sim, né? Que é já foi. Toque em mim de novo, aquele peso do coralzão. Black, né? Então é bem legal. Aí você vê a diferença, assim, mas eu gosto das É muito bom isso aí, a diversificação dessas questões para a pessoa poder também. Isso vai trazer evolução para os músicos da igreja. Com certeza. Isso aí... Eu tenho aprendido muito, Luciano. Se eu olhar para a Ingrid lá de 2018, no finalzinho, quando eu comecei assim, a estudar a música mesmo, né? A me aprimorar, assim. Nossa, é bem diferente. Você já fez na sede alguma vez ou não? Eu cantei na sede uma vez que a nossa congregação foi chamada para fazer um louvor, se não me engano, era numa live que a gente, né, ia participar dos pastores, que estava tendo tipo um bate-papo. Eu vi esse dia. E aí nossa congregação foi chamada para tocar lá, né, nosso grupo de louvor. E aí eu fui com eles, né, lá. E aí eu até solei uma canção lá, mas eu fiquei muito nervosa também aquele dia, eu confesso. Porque sai ali da nossa zona de conforto, da congregação, e você fica, nossa, e agora? Tem até uma imagem aí da sede, da época do pastor Cláudio, acho que eu fui lá na época. Acho que é essa aí mesmo. Lá. Foi a minha primeira vez na sede, que era ali. Aí eu lembrei que você falou. De louvor maravilhoso. E quando eu fui lá, beleza, diretora, já deu pra nós relembrar aqui. Eu lembro quando eu fui tocar na sede, eu cheguei lá, aquele negócio imenso, né? Eu não sabia nem como conversar com as pessoas lá direito. Eu peguei e foi doído ali, a primeira vez. Tanto é que antigamente, assim, a gente não sabia o que era usar retorno, né? A gente cantava com o retorno das caixas, não tinha um fone, assim, né? E aí quando eu entrei ali, pra mim foi muito diferente, assim, porque aí você fica meio perdido, né? Porque você se ouve aqui, aí você se ouve lá fora, né? Dá esse delay, você fica meio perdido. Mas depois também que você acostuma com o retorno... No meu caso, tinha 3 solos de guitarra pra fazer no dia. Aí eu fiquei estudando em casa direto, né? Falei, porque eu nunca tinha ido lá e tal, fui tocar. Aí você acredita que tem até depois, eu vou nos outros programas, eu vou tentar trazer esse vídeo aí. Aí o pastor Cláudio, né, que eu fui tocar com ele, fomos lá com a banda da Nova Suíça. Aí, e com alguns músicos da série também misturados. Aí, né, ele foi tocar, na hora do solo, eu tava tão nervoso na hora do solo, que eu baixei a cabeça e fiquei concentrado pra não errar, né? Pra não fazer. E o pastor Cláudio veio do meu lado, aí depois eu só fui ver no vídeo isso. Que você tava depois. Assim, né? Não, fui ver ele. Eu não vi. Ele tava do meu lado, eu não vi ele. Aí eu falei assim, pastor, desculpa que na hora eu tava preocupado de não errar lá. É que assim, essa parte do nervosismo, só pegando um gancho, por exemplo, assim, vocês, o instrumento, eu falo assim, que a nota que você bater ali é a nota que o instrumento vai dar. Afinada, né? Ou sim, fora do tom, não tem que fazer mais nada, é só pôr a mão no lugar certo. Da parte vocal, é que assim, o nervosismo interfere muito, entendeu? Então, interfere assim, no apoio, na respiração. Então, assim, você fica meio ofegante, você não consegue controlar, porque você tá nervoso, o coração acelera, aí o batimento vai lá em cima, daí, sabe, você não consegue controlar. E isso transparece muito na voz. Sabe por que eu sei que você tá falando? Porque eu toco sax. Então, no sopro, o saxofone, né? se eu não apoiar o diafragma, eu não consigo afinar as notas. Por exemplo, eu sei o que é isso. Eu vou dar uma nota mais aguda, uma nota que precisa, né, de mais potência, eu preciso de apoio. Sim. E se eu tô nervosa,
Como que eu Não vou? sai. Não sai, entendeu? Então isso aí é complicado. E é porque aí, às vezes, também, no dia da execução lá, da interpretação, você não consegue, vamos falar assim, às vezes você não passou o som bem, às vezes o fone não tá tão legal aquele dia, aí você não tá ouvindo direito, aí você tá preocupada de ouvir lá a banda tocando, ouvir o que você tá fazendo, e enfim, tudo isso aí acaba interferindo. Interfere muito, é verdade. Tudo isso daí. Eu sei o que é isso aí, porque eu É toquei. que às vezes as pessoas acham assim, por exemplo, é simples, eles sobem lá, né, eles cantam e vão embora, vamos supor. Mas tem todo, né, esse processo, assim, né, de você estar ali confortável com o que você está ouvindo, né, com o som, tá, se está se ouvindo bem, se não está. Então isso gera uma preocupação, né? Você tem que estar tranquilo para fazer ali. Mas essa questão que você tocou é importante, que eu sempre bati nesse assunto, porque o pessoal costuma, às vezes, debater com o cantor. Eu falei assim, gente, se nós tocar a quinta corda na terceira casa aqui, vai ser dó. Eles têm que produzir a nota, nós não tem que produzir nota. A gente só... E você sabe que também tem a questão fisiológica, né? Por exemplo, da voz. Se um dia eu não dormir bem, a minha voz não vai estar boa no outro dia. Tem isso. Se eu não me alimentei assim bem, também interfere na parte da qualidade. Toma um gelado lá, dá uma desequilibrada. Eu mesmo sou assim, fã de sorvete. E pra quem canta não é bom. Não. Então, assim, às vezes eu preciso dar um tempo, assim, parar com o sorvete, porque eu sei que tá me prejudicando, entendeu? E aí eu acabo forçando, pode ser onde dê um problema, assim, na voz, né? Sim. Uma fenda, enfim. Então, essa parte é complicada. Tem gente que fala, tem alguns alimentos que interferem na voz, e realmente tem. É o seu instrumento. É o meu instrumento, são minhas cordas vocais, né? Então, preciso cuidar delas. Por isso que o aquecimento vocal também é muito importante, né? Às vezes as pessoas querem saber também sobre isso. Muito importante aquecer o instrumento. Ali você tem que afinar ele, beleza, né? Mas colocou na caixa, ele vai funcionar. A voz, não. Se eu chegar aqui e não aquecer minha voz, eu não vou alcançar com a qualidade que talvez eu conseguiria com a voz aquecida, né? E também para não machucar, porque é um músculo. Quando a gente vai treinar na academia, a gente aquece antes de começar a fazer força. Alongamento, né? Até, por exemplo, fazer alongamento de pescoço, de corpo. Isso aí também é muito bom para a voz, para você dar aquela relaxada, todo o ficar aparelho tensa, né? Tensão atrapalha. Então, essa parte de talvez fazer inalação ajuda também no trato vocal, sabe? Eu vi você fazer. Eu vi, né? Você tem que cuidar, porque assim, eu falo que é um instrumento que Deus me deu. Então, tenho que cuidar daquilo que Deus me deu, né? Não posso chegar lá e começar... Igual eu tenho um colega meu que brinca, você faz as notas de Alvin, que é aquele bem agudo assim, né? Então, se eu chegar lá sem aquecer, eu vou acabar machucando, né? Sim. Então, sempre uns 10 minutinhos, o Lu sempre me explicava isso. De 5 a 10 minutinhos aquecendo a voz antes de cantar. Qual que é a diferença, assim, entre o Eliezer e o Luiz Lima, para falar nisso? O Eliezer, ele é muito bom na parte de afinação. O Eliezer trabalha muito com a parte da escala vocal, né? Então, assim, que é o par dó, dó, ré, mi, dó. Fica assim, né? No teclado a gente trabalha muito com essa parte, assim, de ouvido. Sim, percepção, né? Isso. Agora, com o Lu, eu já fui em outro campo, por exemplo, aí o Lu me apresentou a parte da respiração, né, que é o diafragma, tem a respiração intercostal, que é aqui da costela, então também dá para você ter apoio, e ele me falou também sobre os registros, que daí tem voz de cabeça, voz de peito, falsete, daí tem a parte do belting, né, tem vários, tem a ressonância. Da caixa, né? Então, o Lu trabalha mais essa parte, né? Então, com ele, assim, eu consegui mais a harmonia vocal. Daí foi tudo com ele. Sim. Porque com ele é zero, eu tava começando. Então, tudo que ele ia me passando também era tudo muito novo, né, pra mim. Aí, depois, com o Lu, que eu já tinha uma noção maior do que eu queria aprender, aí eu consegui com ele também evoluir mais também, né? Com o Lu. E desenvolveu bastante depois que eu comecei a fazer aula com ele, porque me ajudou, né, nessas partes que eu precisava, né, aprender. Tem a parte de ornamento, a parte do canto é muito completa, que são os melismas, trinado, né, então é muito, muito completo. Que na igreja a gente não usa muito, você não vê ninguém ficar aí melismando assim nas músicas, é mais difícil, é uma nota ou outra, mas é mais fora assim da igreja que o pessoal gosta muito de trabalhar nessa parte de ornamento.
Mas é bonito. Infelizmente. É muito bonito. Mas é difícil também, requer treino, é difícil. Sabe que eu acho que é o maior problema na igreja? Vou te falar, assim, na minha opinião, no meu modo de entender, assim, de enxergar, olhando de fora, né? É que tem muito desnivelamento na igreja. Às vezes tem uma pessoa que ela é bem iniciante, tem umas que é muito avançada. Sim, aí é difícil você falar assim, vamos fazer esse trabalho, vamos fazer um Eri Soares aí da vida. Vamos falar assim. Aí tem gente que não tá preparado às vezes para fazer aquele tipo de música, né, ali, né, de executar aquilo ali. Eu acho que esse que é por isso que a gente não vê muito isso daí. É difícil você ver, tem uma igreja em São Paulo, eu tenho 2 amigos lá, Felipe Martins e o Glauber Dias, e 2 tecladistas. Eles têm um grupo nível superior da Renascer Praise. Assim, então é uma Assembleia de Deus, Novo Tempo chama a igreja. Então, se vocês quiserem seguir, tem canal no YouTube deles aí, dá uma olhada lá, para o pessoal que tá assistindo, dá uma olhada, que é legal, assim. Só que, tipo assim, eles estão em outro patamar, sabe? Todo mundo tá no mesmo nível lá. Não tô dizendo que nem ali no São Manuel, eu não vejo assim, não. Ali, eu vejo o pessoal bem, assim, bem preparado, assim. Todo mundo que tá ali Eu fiquei até... bastante conhecimento. Eu fiquei preocupado tempo que eu fui lá, sabia? Eu fiquei... Verdade, eu cheguei e falei assim, só tem fera aqui, como é que eu vou... Aí eu tive que correr atrás, assim, tirar as músicas. Porque eu tô aqui em outros lugares que dá pra você, assim, não que eu levava... Dá pra roubar. Não pra levar nas coxas, assim, porque eu sempre tirei música, sempre gostei de estudar, assim. Se vier na minha casa, tem uma biblioteca lá de livros de música. Sempre é uma coisa que eu amo isso aí, então eu faço com prazer. Mas, músico que gostava disso, podia fazer, porque assim, não era aquela coisa, ali não tinha mais exigência já. Tem que tocar assim, então tem que ir lá e... Então a gente fica mais... o cara já chega mais ressabiado, né? Falar, deixa eu tirar aqui, né? Deixa eu fazer direitinho. Mas olha, é isso aí. Fizemos aí hoje falamos de vários assuntos aí. Você tem um trabalho à parte aí, né? Que você trabalha com maquiagem, né? Você quer falar alguma coisa também sobre isso aí? Sim, então, hoje em dia, né, eu trabalho numa fábrica de joia do meu cunhado durante a semana. Ainda essa eu não sabia dessa. E aí eu trabalho aos finais de semana como maquiadora e às vezes à noite, né? Porque daí eu saio do trabalho, às vezes tem cliente na parte da noite. Então eu tenho um estúdio ali no Jardim Santo André e eu atendo minhas clientes ali. Já fazem 6 anos que eu tô na área de maquiadora. Até assim, pra ir na igreja eu sempre vou maquiada, né? E às vezes as pessoas olham e falam, nossa, a menina deve ser mentira, deve ser enjoada, né? Olha só, pra que vir desse jeito, o né? Povo é fogo. Mas é só o meu jeito, eu trabalho com isso, então às vezes eu saio do salão e vou direto pra igreja. E aproveita. Então eu já aproveito e eu costumei, assim, desde sempre gostei. Então eu trabalho, né, com isso, aí depois também tem a parte dos casamentos, que às vezes aos sábados eu concilio, né? E é isso, é dona de casa, é mãe, assim, tá tudo aí. esposa, e, né, continuo aí fazendo um ministério na igreja. E é engraçado que geralmente eu tenho cliente até o horário do culto. Aí depois eu consigo ir pro culto, sabe? Assim, por mais que seja Poxa, sábado, que bom isso. Assim, eu tenho assim, cliente, vamos supor, até 6 horas da tarde. E o culto lá começa às 6h30 de sábado. Então eu consigo ir. E apertado. Bem, às vezes eu saio de lá e vou direto pra igreja, né? Então, você aí de casa, mulherada que tá precisando de maquiadora, cá estou eu. Deixa o telefone. Lá na página. O meu WhatsApp é o 19982259328. Com quem precisar de maquiagem, né, para algum evento, casamento, aí me chama que a gente conversa, faz um orçamento, tá bom? Bacana, é bonito seu trabalho, eu vejo lá, acho muda, top. Né, bastante, muito obrigada. Bacana demais. Ô Ingrid, obrigado por ter vindo aqui. Obrigada, Luciano, fiquei muito feliz pelo convite mais uma vez. Um bate-papo legal. Conversa boa, falamos bastante das coisas da igreja. Rapidinho, né? E aí, em breve a gente pode fazer outro também, abordando mais a parte técnica, né? Claro. Inclusive eu quero fazer um com o Luiz e trazer algumas alunas deles também, que é legal, eu acho bacana eu acho que ele tem muito a acrescentar aí pra pessoa. Muito. Ele deu aula numa igreja que eu congregava também, pro pessoal do vocal lá, embora
Embora o pessoal eu acho que não aproveitou tanto como deveria aproveitar, porque ele é muito bom no que ele faz. Acompanhe ele no Instagram. Né? Ele é muito legal. É aquilo que eu sempre falo, parte muito da gente querer, né? Se É. você quiser, você vai conseguir aprender, né? Sem claro, dúvida. Deus dá capacidade, mas a gente tem que buscar conhecer, né? Aprender. Se a pessoa não quer ficar acomodada com aquilo que ela tem, né? Então, aí fica difícil. Ninguém vai forçar ela a querer fazer. Ela pode estar com o melhor professor, com o melhor instrumento, mas se a pessoa não se dedicar, não querer mesmo aquilo, né? Não tem como. Maravilha, gente. A gente vai voltar então na próxima semana com o nosso próximo convidado, que eu não vou falar quem é, fica de surpresa. Tá bom? Eu queria agradecer a todos aí que ficaram assistindo até agora, né? Obrigada, Programa. pessoal. Vou deixar na descrição do vídeo aí os contatos da Ingrid, tá? Você que quer só de uma, né? Você também canta em casamento à parte, Isso, né? Da banda, né? contratar também a banda, Sei. né? Musical Versus, entra lá no Instagram também, Isso. Musical Versus. Eu vou deixar aí na descrição. Pra fazer um orçamento com a gente. Vou deixar na descrição aí pra vocês. E semana que vem a gente tá de volta aí. Foi um prazer falar com você hoje aqui. Prazer foi meu, Tá? Luciano. Muito obrigada, viu? Que Deus te abençoe. Deus Amém. abençoe vocês que estão aí em casa. Espero que, né, esse podcast tenha servido de bênção na vida de vocês. Com certeza. O intuito é esse mesmo, é propagar o evangelho, né? E trazer pessoas aqui, até para você que está começando aí, que quer cantar, que quer, né? Vai vir músicos também aqui, mas assim, instrumentista, né? Vamos falar assim, e outros cantores também, você que pode se espelhar, né, na experiência dessas pessoas, né, que tem o que falar pro pessoal aí. Tá bom, gente? Fique com Tchau, Deus aí. pessoal. Deus abençoe. Até semana que vem. Grande Até abraço mais. a todos.